Olá pessoal, sou eu, o professor Almir. Vamos à nossa segunda aula da parte geral do direito empresarial. Nós vamos falar nessa aula sobre o empresário individual e a microempresa e empresa de pequeno porte. Tá? Então, iniciando, vamos relembrar um pouquinho sobre o empresário individual. O empresário individual é aquela pessoa que explora a atividade econômica sem constituir uma sociedade empresária, ou seja, sem se reunir com duas ou mais pessoas para constituir a sociedade empresária e explorar a atividade econômica. É possível que esse empresário individual tenha empregados, não é necessário que ele seja uma atividade pequenininha, ele pode ter uma empresa grande. Tá? A diferença entre uma sociedade empresária e um empresário individual é que o empresário individual ele não tem sócios. Na sociedade empresária nós temos a figura da exploração da atividade econômica com sócios. Nós temos três situações básicas reguladas na legislação de empresários individuais. A empresa individual de responsabilidade limitada, o empresário individual, também chamado de firma individual, e o microempreendedor individual. Lembrando que as sociedades limitadas também podem ser constituídas por somente um sócio. Tá? A medida provisória 881, que agora convertida em lei, possibilitou a hipótese de uma sociedade limitada com um sócio apenas. Mas nós vamos comentar um pouco mais disso quando nós falarmos das sociedades limitadas, tudo bem? Bom, com relação ao empresário individual, então, nós temos essas três estruturas que nós precisamos esmiuçar um pouquinho mais. Tá? Então, a primeira estrutura do empresário individual é o que nós chamamos de firma individual, tá? Que é a forma mais antiga de organização do empresário individual. Tá? Essa forma de organização ela se faz através de um simples registro, uma declaração na junta comercial, tá? De empresa individual ou firma individual, em que o nome empresarial será o nome do próprio titular da firma individual. Não existe uma exigência de capital mínimo. Com qualquer capital, uma pessoa pode abrir uma firma individual perante a junta comercial, fazer uma declaração de firma individual, e a responsabilidade pelos negócios empresariais perante terceiros vai ser sempre ilimitada da relação com o seu titular. Tá? Então, o titular da firma individual responde ilimitadamente perante as obrigações empresariais com terceiros. Tudo bem? Tá? Há uma personalidade jurídica, sim, para a firma individual, independente da pessoa física do sócio. Isso não era reconhecido há muito tempo atrás, mas atualmente já há esse reconhecimento de diferença entre a personalidade física da pessoa, do titular, e a personalidade jurídica. Tudo bem, pessoal? Bom, a outra forma de organização é o microempreendedor individual, ou o que nós chamamos de MEI, que foi criado, foi introduzido no nosso ordenamento jurídico pela Lei Complementar número 128 de 2008, e é destinado para empreendedores que exploram a atividade empresarial por conta própria, desde que preenchida algumas características que o legislador exigiu, lembrando que essa forma de organização procura tirar da informalidade aquelas pessoas que exploram a atividade econômica com o benefício de cobrar uma tributação bem mais baixa do que as outras empresas. Tá? Para atender esse critério de microempreendedor individual, é importante que o empreendedor não tenha sócios, por óbvio, é uma atividade individual, tá? Não pode ser titular de outra empresa ou possuir cotas em sociedades empresárias. O faturamento bruto anual do microempreendedor individual não pode ultrapassar R$ 80.000. Ele pode ter no máximo um único empregado, cujo salário tem que ser igual ao valor mínimo ou piso da categoria da qual ele estiver explorando a atividade econômica. E a atividade econômica tem que se enquadrar no simples. Importantíssimo, pessoal. Por mais que uma atividade econômica seja de pequeno montante, por mais que o empresário tenha um faturamento bruto anual inferior a R$ 80.000, se ele não puder se enquadrar no simples, ele também não pode se enquadrar como microempreendedor individual. Tudo bem? Por fim, nós temos a EIRELI, ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que está regulamentada no Código Civil no artigo 980-A. Tá? A EIRELI é uma empresa individual constituída por um único sócio
que não pode ter outras empresas nessa mesma condição. E o capital social mínimo, e atenção, muita atenção, nesse tipo empresarial há a exigência de um capital social mínimo que não pode ser menor do que 100 salários mínimos, do que o valor equivalente a 100 salários mínimos. O nome empresarial da Eireli pode ser tanto o nome do seu próprio titular, quanto ele pode criar uma denominação através de um nome de fantasia, acompanhado sempre ao final da expressão Eireli. Essa empresa individual de responsabilidade limitada segue as normas subsidiárias das sociedades limitadas. Portanto, os titulares da empresa individual de responsabilidade limitada, eles possuem responsabilidade limitada ao valor do capital que eles declararam no ato de constituição da empresa individual de responsabilidade limitada. Tudo bem, pessoal? Bom, quando nós falamos de empresário individual, inevitavelmente, nós falamos também na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, porque muitos dos empresários individuais estão ligados a essa condição de microempresa. Mas como nós sabemos quais empresas são microempresas ou não são? Para isso, nós temos que analisar a Lei Geral da Microempresa, que está prevista na Lei Complementar número 123 de 2006, que é a legislação que criou o chamado Simples Nacional. A microempresa e a empresa de pequeno porte são empresas que são constituídas sob a forma de sociedades limitadas ou então como empresários individuais. Ela precisa do registro primeiro como empresário individual para depois conseguir a declaração de microempresa e empresa de pequeno porte. E o conceito de microempresa não está relacionado necessariamente o conceito de atividade pequena, de faturamento, está ligado principalmente à questão de quanto a empresa consegue faturar anualmente. Então, são consideradas microempresas as empresas com receita bruta igual ou inferior a R$360 mil, e empresas de pequeno porte, aquelas que ultrapassam R$360 mil, mas não chegam ao teto máximo de R$4.800.000 de faturamento bruto anual. Isso significa o quê? Isso significa todo o valor comercializado pela empresa. Não é o lucro, é sim o faturamento. Mas por que uma empresa se inscreve como microempresa? Quais são as vantagens de ser microempresa? A microempresa tem vantagens como menor burocracia, proveniente da possibilidade de pagamento de uma guia única de diversos tributos, que é o chamado Simples Nacionais. As obrigações previdenciárias e trabalhistas são simplificadas, dispensão do empresário de comunicar férias coletivas ao Ministério do Trabalho, bem como a fixação de quadro de trabalho de seus empregados. A fiscalização dos órgãos públicos deve ser orientadora, essa é uma observação muito importante. Os órgãos públicos, ao fiscalizar a microempresa e a empresa de pequeno porte, não podem aplicar uma multa de forma imediata na primeira fiscalização. Eles têm que passar a orientação e depois fazer uma segunda visita. Então, as microempresas estão sujeitas a um critério de dupla visitação. Elas podem ainda participar de licitações públicas exclusivas, contratação com o poder público, que é uma grande vantagem para a microempresa e empresa de pequeno porte. Mas todas as empresas pequenas, que têm faturamento até 360 mil ou até 4.800.000 reais, podem ser microempresas? Não. Existem empresas que não podem ser microempresas. Essas empresas são as empresas que têm outras empresas que participam do capital social de outra pessoa jurídica, que seja filial, sucursal, agência de representação no país de pessoa jurídica com sede no exterior, que tenha o capital social participando, pessoa física que seja inscrita como empresário, ou que seja sócio de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado como microempresa e empresa de pequeno porte, que tenha um sócio com mais de 10% do capital social de outra empresa que se beneficia também, como microempresa de pequeno porte. Cooperativas não podem ser microempresas, cuidado, salvo as cooperativas de consumo. Essas podem ser consideradas microempresas. Empresas que participem, microempresas que participem do capital de outras empresas, que exerçam atividade de banco, de comercial, de banco de investimento, caixa econômica, sociedade de crédito financeiro, investimento de crédito imobiliário, corretores e distribuidores de títulos, de valores imobiliários, de câmbio, empresas de arrendamento mercantil, de seguros privados, capitalização e de previdência complementar. Ou então resultante de uma separação, uma cisão de outra empresa jurídica que não era microempresa, pelo menos nos últimos 5 anos. Sociedades por ações também não podem
ser consideradas como microempresas ou empresas de pequeno porte. Tudo bem, meus queridos alunos? As empresas não podem ser optantes do Simples Nacional. O Simples Nacional é uma forma de pagamento, né, simplificado, que o microempresário ou o empresário de pequeno porte tem acesso, tá? Através de uma guia única, cujas alíquotas variam de 3 a 8,6%, dependendo da receita bruta das empresas, e elas precisam comunicar as receitas brutas anualmente, né, para a Receita Federal. Tudo bem? Não estão incluídos no Simples Nacional impostos previstos no parágrafo 1º do artigo 13 da Lei Complementar, tá? E as empresas que eventualmente ultrapassarem o limite do faturamento, prejudicarem a fiscalização, comercializarem produtos fruto de contrabando ou então de descaminho, tá? Estarão automaticamente excluídas da condição do Simples Nacional. Tudo bem, meus queridos alunos? Essa é a nossa revisãozinha quanto ao empresário individual e às microempresas e empresas de pequeno porte. Tudo bem? Bons estudos para vocês, boas provas. Um abração para vocês.